Fala, torcedores do Vasco da Gama, justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News. Por aqui comentaremos um pouco mais sobre tudo o que acontece ao redor do Vasco da Gama. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Dupla vitória em um único dia. Foi isso que o Vasco conseguiu estar realizando ainda na última quinta-feira, quando esteve jogando dois jogos no mesmo dia. O primeiro no Campeonato Carioca, onde o Vasco conseguiu derrotar a equipe do Boa Vista por um placar de 2-0, e o segundo jogo atuando contra o São Lourenço na Argentina em um torneio amistoso, onde o Cruz Maltino conseguiu estar vencendo a equipe do São Lourenço por um placar de 1-0. O torcedor vascaíno conseguiu ter as duas primeiras percepções em relação às equipes, tanto a parte de jogadores reservas e também os atletas das categorias de base do Cruz Maltino e também aqueles atletas considerados titulares que estiveram atuando ainda no Uruguai defendendo o Vasco. Comentando mais em específico sobre a partida do Vasco em uma vitória contra o São Lourenço, com um gol marcado por Léo, que evidenciou algumas estratégias que foram adotadas pela equipe. Ao longo do confronto, o Vasco teve uma performance que oscilou, mas foi justamente no segundo tempo que o time conseguiu revelar sua verdadeira essência, e assim conseguiu adotar uma formação utilizada por Ramon Dias com 3 zagueiros, e ainda colocar Payet em campo, algo que mudou bastante com o Vasco controlando boa parte da partida. A presença do francês fez também com que o Vasco pudesse aprimorar seu desempenho na segunda etapa do jogo, mas também provocou uma dinâmica bem diferente no Cruz Maltino em relação à sua participação no ataque. Ramon Dias tem buscado investir bastante nessa estratégia de incorporar 3 zagueiros e revelou-se também um ponto bem primordial que pode ajudar o Vasco durante a temporada. Ela não apenas busca fortalecer a defesa, mas também permite com que uma transição possa ser mais eficaz do meio de campo até o ataque. E assim o Vasco aos poucos vai buscando se adaptar a essa versatilidade buscada pelo técnico e toda a sua comissão técnica neste momento. Dos reforços em campo, muito pouco a ser visto. Jogadores que ainda buscam um ritmo adequado e também conhecer os seus companheiros de equipe. Você, torcedor vascaíno, o que achou das partidas? Comente aqui abaixo. Quem esteve comentando um pouco mais em relação ao desempenho do Vasco na partida contra o São Lourenço foi o auxiliar técnico Emiliano Dias, filho de Ramon Dias, que comentou um pouco mais sobre algumas funções que foram buscadas a serem implementadas ao decorrer do jogo. Vale lembrar que o Vasco esteve disputando contra uma equipe que estará na Libertadores de 2024. O São Lourenço é uma equipe que frequentemente está atuando nas competições internacionais do futebol sul-americano. E isso é importante para que o Vasco possa tirar determinados parâmetros para a sua temporada que está apenas se iniciando. Lembrando, o calendário argentino é muito parecido com o calendário brasileiro. Ambos os campeonatos começam já em janeiro. Abre aspas, estamos bem felizes. Hoje foi um jogo para jogar que tinha muita carga nos jogadores e estava difícil de jogar pois o gramado estava bem ruim, mas podemos conseguir o resultado diante disso, o que nos deixa bastante feliz. Fecha aspas, disse ele em um primeiro momento e também ao ser questionado em relação ao rendimento do Vasco. Abre aspas, buscar uma forma de estar vencendo hoje é bem difícil. A vitória veio na confiança, na tranquilidade e assim o Vasco tende a ganhar. Então foi muito importante para nós e para todos os jogadores, fecha aspas, comentou ele em um segundo momento ao falar um pouco mais sobre a importância da confiança dos jogadores para que os resultados possam ser construídos.
Ainda no Uruguai, só que no domingo, o Vasco ainda fará mais uma partida preparatória que acontece dessa vez contra o Deportivo Maldonado, a equipe que estará enfrentando o Vasco, e aí o Cruz Maltino encerra essa sua passagem pelo Uruguai neste momento para que possa retornar ao Brasil e dar continuidade aos seus trabalhos dentro de preparação do time. E claro, um dos assuntos que foram também abordados em relação ao Vasco nessa temporada de 2024, junto a Emiliano Dias, foram a contratação de reforços. Ainda segundo ele, o Vasco precisa sim de mais atletas que possam chegar para adentrar ao seu elenco na disputa das competições que vai ter em 2024. Ainda durante toda a entrevista, ele foi perguntado sobre a possibilidade de contar com o Cuijar, um volante que o clube está negociando para reforçar a equipe em São Januário. Essa movimentação não só mostra o desejo do Cruz Maltino de melhorar, mas também fazer um movimento positivo na busca por cumprir uma missão colocada pelo técnico Ramon Dias, já que tanto o Cuijar, Emiliano Dias e Ramon trabalharam no Al Hilal na Arábia Saudita. Emiliano conhece muito bem o Cuijar e tratou de elogiar bastante o volante colombiano, também destacando suas habilidades que podem ajudar o Vasco durante a temporada. Ele disse o seguinte, abre aspas, Cuijar é um jogador de bastante personalidade, um atleta de seleção, trabalhamos com ele e sabemos o que ele pode dar. Tomara que venha para o Vasco, é um grande profissional, uma pessoa extraordinária, mas não depende de nós, fecha aspas, disse ainda o auxiliar técnico do Vasco e também filho de Ramon Dias, que tem também ajudado o Vasco implementar toda uma ideia de jogo desde o ano passado. Ainda sobre a própria negociação, de acordo com Lucas Pedrosa, o Vasco tem recebido sinais bem positivos em relação ao negócio com o Cuijar. O volante de 31 anos atualmente tem sido o grande alvo do Cruz Maltino nessa janela de transferências que foi aberta há pouco tempo. E assim, o Cruz Maltino também entende que seria a peça ideal para suprir uma posição que o Vasco já tem sofrido há bastante tempo e que é a posição de volante no elenco atual. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.